Ao final do vídeo anterior, mostramos como calcular a corrente de cada circuito da nossa instalação. E a partir destes valores de corrente, eu consigo dimensionar os disjuntores dos circuitos, o disjuntor geral, além de todos os cabos dos circuitos correspondentes. E este é o conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal, para começar, a gente vai dimensionar os cabos, de cada circuito da nossa instalação, tá? Começando pelo circuito da iluminação, nós vimos que a corrente que passa por esse circuito é de 1,63 amperes, tá? Então, nós também sabemos que o mínimo para um circuito de iluminação tem que ser um cabo de seção de 1,5 milímetros, cabo de 1,5. Tá? Esse é o mínimo que a gente tem que utilizar, tá bom? Utilizando aqui a tabela 33, que são os tipos de linhas elétricas, nós vamos escolher o método de instalação número 7, que é o método de referência B1, de eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, método B1, tá bom? Consultando a nossa tabela, utilizando o método de referência B1, número de condutores carregados fase neutro, que é igual a 2, vamos ter aqui 17,5 amperes, que é a capacidade máxima de um cabo de 1,5, que é um mínimo permitido para um cabo de iluminação, para um circuito de iluminação. Verificando aqui no circuito, pessoal, então a gente vai utilizar aqui como referência o cabo de 1,5, que aguenta até 17,5 amperes. Só que, olhando aqui para a planta, para o projeto elétrico que a gente fez, nesse trecho aqui, o circuito 1, ele passa dentro deste eletroduto com mais 3 circuitos, o circuito 3, o 4 e o 5. Então, aqui é onde tem o maior grupo de circuitos, Se a gente verificar aqui neste trecho aqui, só temos 3 circuitos, o 1, o 4 e o 5. E aqui é o trecho que mais passa circuitos, tá? Então, são 4, inclusive o 1, que é o circuito de iluminação, tá? Então, neste caso aqui, eu também tenho que utilizar um outro fator, que é o fator de agrupamento, Utilizando a tabelazinha do fator de agrupamento da norma 5410, se guiando aqui pelo número de circuitos dentro do trecho de eletroduto, que são 4, nós vamos utilizar o fator de 0,65. Ou seja, multiplicando lá em cima por 0,65, vamos ter uma capacidade de condução de 11,3. Ou seja, o cabo de 1,5, que antes suportava 17,5 amperes, que é a sua capacidade máxima, nessas condições aqui, dentro desse eletroduto, a capacidade dele vai cair de 17 para 11. Só que mesmo caindo para 11, ele também daria certo, porque o circuito de iluminação é uma corrente muito pequena, é 1,63 amperes. Logo, esse cabo de 1,5 daria muito certo nesse circuito, tá bom? Circuito 2 são TUGs, as TUGs da cozinha. Se são TUGs, o mínimo que a gente tem que utilizar é cabos de 2,5, tá? A corrente que passa por esse circuito é a corrente de 8,1 amperes. Logo, se eu utilizar também um método de referência B1, número de condutores carregados igual a 2, verificando aqui a capacidade de 24 amperes para o circuito de 2,5 milímetro, Utilizando também um fator de agrupamento, tá bom? Só lembrando que o circuito 2 é esse circuito aqui, ele passa neste trecho aqui para alimentar as TUGs da cozinha. Se ele passa só ele nesses trechos, só ele passa por aqui. Ele não tem um agrupamento com demais circuitos, Então, quando temos somente um circuito, o fator de agrupamento vai ser igual a 1. Então, se eu pegar aqui os 24 amperes, que é a capacidade máxima de 2,5, e multiplicar com 1, vou ter os mesmos 24. Então, não vai ter queda, Não vai ter queda aqui. Logo, daria muito certo esse cabo de 2,5 no circuito 2, tá? Circuito 3 eu faço a mesma coisa, com uma capacidade do circuito de 4 amperes, tem a corrente que passa por ele. Os 24 multiplicado por 0,65, pegando sempre o trecho maior, viu, pessoal? Nós vamos ter 15,6. Então, não vai afetar nem um pouco
na condução do circuito, da corrente do circuito. Circuito 4, que atua da cozinha, que precisa de uma corrente, que vai passar por esse circuito uma corrente de aproximadamente 11,3 amperes. Se eu pegar também os 24, que é um cabo de 2,5, e fazer também, multiplicar pelo fator de agrupamento igual a 4, que pertence a esse trecho aqui, esse maior trecho, né? Vamos ter uma queda para 15,6 amperes, a capacidade de condução do cabo. Só que como o circuito necessita de 11,3, também daria certo um condutor, um cabo de 2,5 milímetros. Para o circuito 5, que é a TUI do banheiro, que nele tem uma corrente mais alta, né, que corresponde ao chuveiro elétrico, né, de 18,1 ampere, utilizando os mesmos 24 correspondentes a um cabo de 2,5, multiplicando pelo fator de agrupamento, tá, gente? Aqui também deste trecho aqui, que é o maior trecho, né, que passa 4 circuitos aqui, vou ter uma queda de condução de 24 para 15. E o chuveiro ele precisa de 18,1. Então, neste caso, eu tenho que utilizar, também utilizando aqui todas as referências, o cabeamento maior de 4 milímetros, que suporta até 32 amperes, tá bom? Utilizando aqui a capacidade máxima desse cabo, que é de 32, que é o cabo de 4 milímetros, multiplicando também pelo fator de agrupamento de 0,65, vai me dar o quê? 20,8 amperes. A capacidade dele cai de 32 para 20,8. Só que como o chuveiro necessita de 18,1, então daria muito certo esse cabo de 4 milímetros, tá bom? Então aqui no circuito 1 a gente vai colocar cabos de 1,5, no circuito 2 de 2,5, no circuito 3 de 2,5, no circuito 4 também de 2,5, no circuito 5 de 4 milímetros. E o cabo de proteção, esse cabo aqui, ó, de proteção que vem aqui para o circuito 2, a gente também vai relembrar uma outra tabelazinha da norma, né? Que diz que se a seção do condutor fase for menor ou igual a 16, a seção do cabo de proteção terá que ser igual à seção do cabo de fase, tá bom? Logo, se aqui é de 2,5, né, do circuito 2, meu cabo de proteção deste trecho aqui também vai ser de 2,5, tá? Deste outro lado aqui, também está passando outro cabo de proteção. Deste outro lado, eu tenho que utilizar aqui o maior entre eles, que é o cabo de 4 milímetros. Então, o cabo de proteção também será de 4 milímetros quadrados, tá bom? No caso dos dimensionamentos de disjuntores, a gente tem que prestar atenção num detalhe. Por exemplo, se a gente pegar esse circuito 3 aqui, nós temos a corrente que passa nesse circuito de 4 amperes, tá bom? Só que se a gente poderia utilizar, por exemplo, um disjuntor de 4 amperes. Daria certo também. Só que se eu aumentasse um pouco a carga lá da minha sala, né? Ou seja, se eu colocasse na tomada da minha sala um aparelho de uma potência mais alta do que a potência que foi dimensionada, o que ia acontecer com o disjuntor da sala? Ele ia disparar, ele ia desarmar. Se eu aumentasse mais tomadas futuramente na minha sala, o que ia acontecer? O disjuntor também não iria suportar. Então, eu costumo colocar uma certa tolerância, multiplicar uma certa tolerância nesse valor de corrente do circuito para calcular os meus disjuntores, tá? Então aqui eu vou considerar uma tolerância de 15% em cima desse valor de corrente, tá? Porque eu não quero que o meu disjuntor desarme se caso eu coloque um aparelho de uma potência um pouco mais alta naquela tomada, tá bom? Então, colocando essa tolerância, vai me dar uma corrente de 1,87 amperes, por exemplo. O cabo aqui é de 1,5 milímetros, como a gente viu. E a gente pode utilizar, nesta situação, um disjuntor de 10 amperes. Professor, por que eu não posso utilizar, por exemplo, disjuntor de 6 amperes? Você pode utilizar. Só que um disjuntor de 6 amperes, disjuntor de 4 amperes, são disjuntores mais difíceis de encontrar, né? São disjuntores mais difíceis de se achar. Então, logo, a gente pode utilizar um disjuntor de 10 amperes, que é um disjuntor mais comum, que funcionaria da mesma forma no circuito, não teria problema nenhum, porque a função do disjuntor é proteger o cabo do circuito. Se o cabo de 1,5 suporta até 17 amperes, e naquele agrupamento que a gente viu,
a condução dele cai para 11, mesmo assim, um disjuntor de 10 amperes ele consegue tranquilamente proteger esse cabo, porque antes desse cabo se danificar, o disjuntor ele vai atuar. Tá bom, gente? Nesse caso das tugs da cozinha também, vou uma tolerância de 15%. Vou também utilizar um disjuntor de 10 amperes, tá? Para as tugs da sala e do banheiro, vai me dar 4,6. Vou utilizar também um disjuntor de 10 amperes. Eu não vou adicionar tolerância para as tuis, tá? Você pode, em casa, caso você queira, né? Por exemplo, se futuramente você vai colocar um chuveiro de uma potência mais alta, né, e quiser colocar uma tolerância aqui, você pode colocar também. Eu não vou colocar neste caso aqui, tá? Então, eu vou considerar aqui um disjuntor de 16 amperes, me baseando neste valor de corrente, tá? E neste último TUI do banheiro, né, um disjuntor de 20 amperes, me baseando neste valor de corrente, tá bom? Caso você queira colocar uma tolerância, você pode colocar também, tá bom? Dimensionamento de eletroduto, tá? Como é que a gente faz? Eu vou mostrar aqui um exemplo, pegando este trecho de eletroduto que sai do quadro até este ponto de luz, tá? Então, neste exemplo aqui, olhando para a tabela também tirada da norma 5410, aqui nesta linha aqui, nós temos o número de condutores no mesmo eletroduto, tá? Então, quantos condutores eu tenho neste trecho aqui, passando por dentro deste trecho de eletroduto? Tem um total de 9. 2 do circuito 1, 2 do circuito 3, 2 do circuito 4, 2 do circuito 5 e também tem um cabo de proteção. Então, 9 condutores está passando dentro desse eletroduto. Então, pegando aqui o número 9, vai pegando também, me baseando no cabo de maior milímetro, dentre esses circuitos aqui, que é o de 4 milímetros, vou ter um valor correspondente do eletroduto, tá? Então, este trecho aqui tem que ter este valor aqui, o eletroduto tem que ter este valor aqui, tá bom? No disjuntor geral, eu preciso calcular a soma, né? Eu preciso somar, eu preciso ter a potência total da minha iluminação, que no caso aqui é 360 VA, das minhas tugs, que no caso aqui é 2.700 VA, e também tem que ter a potência total das minhas tuis, que no caso aqui é 6.500 watts, tá? Só lembrando que esse dado aqui da iluminação e da tomada de uso geral é dado em VA, volt ampere. No caso aqui das tuis, a potência é dada em watts, então eu tenho que converter esses valores aqui para watts, tá bom? Logo, pegando aqui, começando pela iluminação, onde o fator de potência é igual a 1, segundo a norma, nós vamos ter que 360 VA multiplicado por 1 vai me dar 360 watts, tá bom? No caso das tugs, em que o valor do fator de potência é igual a 0,8, nós vamos ter que 2.700 VA multiplicado por 0,8 vai me dar um valor de 2.160 watts. Somando aqui somente a iluminação com as tugs, eu vou ter um valor de 2.520 watts, tá? 2.520 watts, tratando dos dois aqui, e TUI 6.500, como a gente já sabe, tá bom? Logo, pegando os 2.520, multiplicando pelo fator de demanda tá correspondente desse circuito, então tem essa tabelazinha aqui, tá bom? O fator de demanda, só lembrando, é aquilo que chega mais perto da realidade, digamos assim, né? É o valor que realmente é mais possível de eu utilizar, né? Eu não posso utilizar tudo, eu não consigo, não tem como utilizar toda a iluminação e todas as tomadas ao mesmo tempo, então eu preciso ter um valor mais realista nessa situação. O seu valor deu 2.520, né, que foi a soma da iluminação com as tomadas de uso geral. Vou utilizar aqui na tabela do meu fator de demanda, 2001 a 3, que vai me dar um valor de 0,66, né, que está aqui entre 2001 e 3.000, que vai me dar um valor de 1.663,2 watts, tá? Pegando aqui o valor da minha TUI de 6.500, né, a soma total delas, e o número de circuitos TUIs, que no caso da nossa planta aqui foi apenas 2 circuitos, um do chuveiro e o outro do meu fogão de indução da cozinha. Então, eu vou multiplicar por 1.
que vai ser igual a 6.500 watts, tá? Pegando 6.500 watts e somando com os 1.663,2 watts, vou ter 8.163,2 watts, tá? Então, a potência demandada que eu preciso encontrar para calcular minha corrente do disjuntor geral, ela vai ser igual a esses 8.163, que é a minha potência instalada total, e vou dividir pelo fator de potência de 0,95, que é o fator indicado para circuitos de distribuição, tá? Então, esses 8.163 dividido por 0,95 vai me dar uma potência demandada de 8.592,8. Então, preciso sempre do valor em VA para poder encontrar o valor da corrente para calcular o meu disjuntor, tá? Calculando a corrente aqui neste cenário, vamos ter 8.592,8 dividido por 220, que é o meu padrão, né? Potência dividido pela tensão, que vai me dar uma corrente de 39 amperes. Então, o disjuntor correspondente aqui será um disjuntor geral de 40 amperes para essa situação, tá bom? Montando o nosso quadro de distribuição, como é que a gente poderia estar fazendo essa montagem, tá? No caso aqui, pessoal, eu vou fazer essa montagem do quadro de uma maneira mais simples e de uma maneira mais barata de se fazer também, tá? Vai estar tudo dentro da norma, tá bom? Vou colocar aqui meu disjuntor geral, meu DPS, meu IDR, tá? Vou colocar aqui os disjuntores de cada circuito, né? Ou seja, cada disjuntor tem o seu valor. Aqui é o disjuntor do circuito 1, aqui é o disjuntor do circuito 2, disjuntor do circuito 3, disjuntor do circuito 4 e disjuntor do circuito 5, tá? Vou passar aqui a minha fase, tá? Para todos os disjuntores e distribuir ele para os circuitos. Repare que o disjuntor 2, ele está indo para o outro eletroduto aqui, a fase dele. Por quê? Porque lembra da nossa planta? Então, esse aqui é aquele eletroduto que está indo direto para as tomadas de uso geral da cozinha. Então, para lá passa somente um circuito, que é o circuito 2, tá bom? Vou aqui pegar o meu neutro, tá? Passar aqui também para os circuitos. E meu aterramento, que também vai ser passado para os circuitos. Note aqui, também tem o meu DPS, né? Que entra a fase, vai sair o aterramento aqui para o barramento de aterramento, tá? E note que aqui, pessoal, nós temos um BEP, né? O neutro vem para cá, aqui também serve como proteção, né? Um BEP. Logo, o aterramento aqui é do tipo TNS, tá bom? Se é TNS, eu só preciso de um DPS, tá? Eu só preciso de um DPS no circuito, não preciso de um DPS para neutro, tá bom? Outra observação também é que eu utilizei este IDR para todos os circuitos da minha instalação, tá bom? Então, eu estou utilizando um IDR para toda a proteção da minha instalação, ok? Se eu quisesse aqui utilizar ele em grupos de circuito, colocando 3 circuitos para um IDR e mais 2 para outro IDR, eu poderia também, como eu poderia também, no caso de ser TNS, utilizar o IDR somente para 3 circuitos, por exemplo, e deixar 2 sem a proteção do IDR. Poderia também fazer assim. No caso do TT, isso não é possível, porque no caso do TT, do aterramento TT, eu teria que utilizar proteção do IDR para todos os circuitos, tá bom, gente? Logo, então, o meu IDR aqui escolhido vai ser de 40 amperes. Por quê? Porque já que o disjuntor geral nessa situação ele tem que suportar mais ou menos essa corrente, né? Então, é mais ou menos essa corrente de 40, que a gente calculou que deu 39 amperes, que vai estar passando no circuito, em todos os circuitos, né? Passando aqui neste trecho. Então, meu IDR ele tem que suportar essa corrente também que está passando nesse trecho. Logo, eu vou utilizar um IDR de 40 amperes, que é o mesmo do disjuntor geral, tá, gente? E também ele vai ser de 30 miliamperes, que é utilizado para proteção contra choques, né, diretos e indiretos, tá bom? Vou utilizar também um DPS de 275 volts, porque o padrão aqui monofásico é 220, tá? E de corrente máxima de 40 kA. Corrente máxima
é o valor de descarga que ele suporta, até 40 kA. Quanto maior, melhor, né? Para áreas urbanas mais afastadas, nós temos uma faixa, né, de aceitável, né, de pelo menos 20 kA, tá bom, gente? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha sido proveitoso, tenha tirado suas dúvidas, né, caso as tenha, né? Muito obrigado por estar acompanhando o canal, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até a próxima, se Deus quiser.